Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um podcast Zé Café. E dentro sempre da minha linha de trazer informação de qualidade, aprendizado, conteúdo, eu trouxe mais um convidado especial. O nome dele é Álamo Caio. Ele é trainee comportamental. Nós vamos começar a conversa com ele daqui a pouquinho. Eu já vou pedir para vocês, olha, vocês já conhecem meus vídeos, quem me segue, curtam, compartilhem, toque lá a notificação, isso é importante. Eu faço isso com amor, eu faço isso com... Eu com 70 anos resolvi fazer um podcast, é porque eu estou afim, eu acho legal. E eu preciso muito que as pessoas entendam que a qualidade da informação é muito importante hoje em dia. Eu não vou aqui criar em convidado nenhum meu, não vou trazer questões polêmicas. A ideia é sempre trazer informação que vocês e eu aproveitem e incorporem na vida de vocês, tá bom? Então vou deixar se apresentar agora o Álamo Caio. Boa tarde, Álamo. Boa tarde, Zé, tudo bem? Boa tarde, gente. Estou muito feliz por estar aqui, Zé. Obrigado. Para poder a gente bater esse papo. Isso, a ideia não é te entrevistar. Não é entrevistar, não. É um papo que vai ser muito bom. A gente conversar sobre bastante coisas que eu já vivi, bastante coisas que eu faço. Eu acho que mais importante ainda a gente trazer um pouco da espiritualidade para dentro e a gente entender um pouco desse mundo que hoje está tão caótico, que a gente fala, mas o que a gente pode... Como viver melhor dentro desse mundo. Né? Sem dúvida. Então, vamos bater esse papo. Sem dúvida. Então, mas todo mundo tem um começo. Sim. Né? A gente não nasce pronto e também não termina pronto. A gente sempre está crescendo, agregando. Eu acho que a pessoa que fala que está pronta, ela está confusa. Então, assim, você começou a sua carreira no desenvolvimento humano de que maneira? Você fez... Qual que é a tua formação até chegar no que você faz hoje? Zé, a minha formação, a faculdade que eu fiz, eu sou administrador. Né? Então, comecei a faculdade, daí depois vem os sonhos e tudo mais, lá com os meus 17, 18 anos. Aí eu saí, né? Eu sou da cidade lá de Ponta Grossa, no Paraná. E aí, com 20 anos, eu fui para Curitiba, finalizei a faculdade lá e comecei a minha carreira de trabalho. Né? Consegui entrar numa grande multinacional e ali entrei como faturista. E comecei a trabalhar, tinha um foco e dentro daquela empresa comecei a ter grandes oportunidades e cresci. Me tornei tributarista dentro dessa empresa. Uau. E aí fiz até uma pós em gestão e legislação tributária. E aí comecei a trabalhar aí a nossa equipe era uma equipe muito dinâmica, muito divertida. Então, eu gosto muito de pessoas. Era divertido dentro da área tributária? Sim. A minha... Você fala, Zé... No Brasil, verdade, a área tributária então, era engraçada, porque era legal. Agora, eu sabendo sobre os perfis comportamentais, eu começo a entender o porquê. Tinha vários influentes, tinha várias pessoas que gostavam de brincar um pouco, contar uma piada enquanto a gente estava fazendo, então se tornava muito divertido. Até as outras áreas falaram assim, poxa vida, o que vocês têm de tão diferente? Nós queremos trabalhar junto com vocês se divertem, vocês saem juntos, vocês fazem happy hour junto e tal. Então, tinha essa integração. Entendi. Só que aí teve a pandemia. Quando eu fui para o home office, aí eu já não tinha mais os amigos de trabalho junto. Sim. Eu ficava ligando para eles o dia todo. Mas também eu comecei a ver uma coisa. A área tributária é muito analítica, muito dados, muitas informações. E eu comecei a ficar estressado e eu não consegui performar como eu performava antes. Okay. Aí o que aconteceu, até um dia liguei para minha chefe e falei assim, olha, eu preciso voltar. Ela, mas você vai voltar para onde? Eu não sei, eu preciso voltar, mas não vai ter ninguém, eu preciso voltar. E aí voltei e tal, só que nesse momento algumas coisas já estavam começando a me incomodar ali, eu não estava conseguindo desenvolver. Comecei a buscar um desenvolvimento pessoal meu. Eu falei, opa, peraí, o que o Álamo tem? O que está acontecendo comigo? Mas não perdendo o fio do teu raciocínio. A pandemia, o pré e pós-pandemia, principalmente pós, trouxe muitas mudanças comportamentais. Né? Tem gente que ainda não se acertou ainda, não se... voltou à lógica de ter alguns dias da semana na empresa, outros dias home office.
deu uma bagunçada na lógica que a gente vem acostumando desde que nasce. Trabalhar e tudo isso, escritório e tal. Eu imagino que esse tempo que você ficou em casa, que você se queixou, é quase uma solidão dentro de casa, né? Em questão profissional. Realmente, meus filhos passaram por isso. E alguns voltaram, algumas pessoas que eu conheço voltaram, estão até com saudade. Outros nem quiseram voltar, ficaram de home office de vez. E muita gente hoje trabalha de home office. Criou-se uma nova maneira de trabalhar. Mas foi um pós-pandemia, foi traumático. Mas vamos voltar ao teu raciocínio. Aí passou a pandemia. Aí o que aconteceu? Como eu não estava conseguindo performar como eu gostaria e estava começando algumas questões me incomodarem, aí um amigo meu falou, olha, tem um amigo meu que está fazendo uma mentoria e tal, você não quer participar? E fui e fiz uma mentoria individual. Dentro da mentoria individual tinha uma análise comportamental. Foi a primeira coisa que foi feito comigo. Ele perguntou, como você está? Eu falei, eu estou cansado, estressado, várias coisas acontecendo, pensamentos às vezes negativos e tal. Ele falou, cara, como é o teu trabalho? Eu falei, assim, assado, às vezes me irrita e tal, muita coisa. Ele falou, você está assim por causa disso. Você é um perfil totalmente voltado a pessoas. Olha. E eu falei, como assim? Ele falou, você é isso, você é aquilo, tal. Começou a falar como eu sou. Eu falei, agora eu entendo por que na época de escola eu terminava as coisas e ia conversar, queria estar sempre com os alunos, o pessoal falava, o Álamo vai ser o líder, não sei o quê, é o Álamo que apresenta e tal. Aí o que aconteceu? Aí eu fui numa busca profunda. Zé. Aí eu saí daquela empresa, fui gerenciar um parque logístico numa outra multinacional, mas também não era o que eu gostaria de fazer, porque tinha um estoque de alguns milhões atrás de mim que eu tinha que analisar e não era legal ainda. Você não tinha se achado ainda? Não. Aí o que aconteceu? Aí eu fui, fiz todas as minhas especializações em análise comportamental, fiz uma pós-graduação em psicanálise e mergulhei nesse processo de desenvolvimento. Vários cursos que eu fui fazendo. Falei, opa, peraí. Aí eu comecei a entender um pouco da questão do propósito de Deus de mostrar para as pessoas a real identidade do que elas realmente são. Entendi. Porque como eu entendi a minha identidade, peraí, eu sou um filho amado de Deus que sou deste jeito, dessa forma. Então, como que eu vou trabalhar? Vou estar fazendo algo que eu exerço o que eu tenho de melhor, ajudando pessoas. Entendi. E aí que eu montei a AC Desenvolvimento Humano e agora a gente está começando a fazer todos esses processos, né? Produção, nós estamos com o logo da AC aí, para deixar na tela, para a gente conhecer um pouco do conceito. Aí, é aí que hoje você está. Isso. Aí que você exerce a sua atividade, essa coisa toda. Isso mesmo. O que faz a AC Desenvolvimento Humano? A AC Desenvolvimento Humano é uma empresa que gosta de tratar o indivíduo e fazer o indivíduo crescer, Zé. Né? Seja no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal. O que nós começamos a ver e a observar? Que as pessoas que estão nas empresas, no seu dia a dia, trabalhando, muitas delas estão no lugar errado, fazendo a coisa errada. Né? Então, tem pessoas que são muito, muito analíticas, igual eu, né? Eu não era analítico, mas estava numa cadeira analítica. Entendi. E vice-versa. Né? Tem muitas pessoas que são muito boas do comercial que estão em outro lado. Então, nós começamos fazendo isso, identificando qual é a melhor posição pro indivíduo. Né? E depois disso, nós começamos a tratar o indivíduo da forma como ele é, do melhor jeito, e fazendo como? Fazendo um plano de desenvolvimento individual para ele, fazendo ele crescer. Tratando o quê? Principalmente os soft skills, os hard skills, trabalhando para que ele cresça. O intuito nosso era identificar o melhor da pessoa e fazer ela crescer, se desenvolver. E tudo isso como? A pessoa tem que saber aonde ela quer chegar. Porque eu vejo hoje, eu estou me baseando também na minha experiência, pessoal, parece que eu estou me entrevistando em alguns momentos. Ou eu estou conversando comigo mesmo, porque eu tenho uns insights muito parecidos. Porque muitas vezes as pessoas não sabem nem onde estão, muito menos onde querem chegar. E imagino que às vezes você pegou pessoas que estavam, como é que eu vou dar um exemplo aqui? No fio da navalha, no borderline. Eu falo, não sei para onde eu quero ir.
Eu não sei se eu estou bem aqui, se eu estou aqui porque eu pago meu salário e pago minhas contas, mas eu não estou me sentindo bem, mas eu preciso melhorar minha renda, mas eu não gosto que eu trabalhe aqui, mas eu preciso melhorar minha renda, o que eu faço? Eu imagino que vocês pegaram alguns abacaxis. Aqui em Santos, eu estou aqui em Santos, agora estou indo para o meu 2º ano, né? Uhum. Eu estava fazendo um treinamento numa empresa aqui, e era um treinamento sobre atendimento ainda. E eu fazendo ali, mais ou menos quase 40 pessoas, e sempre todos os processos, sempre trago primeiro questões pessoais ali, não questões pessoais, mas questões que a pessoa comece a pensar um pouco mais sobre ela, né? E eu coloquei algumas coisas na folha, e um dos tópicos era: qual é o seu maior sonho? Aí que entra o ponto de partida, da onde a gente vai querer chegar. Porque tudo na vida vai começar a partir do que você quer, o teu sonho. E aí a pessoa olhou assim para mim, olhou pro papel, olhou para mim, olhou pro papel, olhou para mim. É isso que eu estou imaginando. E eu perguntei: você precisa de alguma ajuda? É que eu não sei o que colocar. É. E não foi uma, não foram pelo menos umas 3, 4 ali daquele... É isso que eu estava tentando falar. Aí, se a pessoa não tem um sonho, o que é um sonho, Zé? Tem pessoas que têm sonhos que talvez para nós sejam menores, mas tem pessoas que têm sonhos que a gente fala assim: não, é um sonho muito grande, mas é sonho. E aí, o que é um sonho? Viajar, ter filho, comprar um carro, conseguir um emprego melhor, terminar a faculdade. Tudo que for sonhos, a pessoa precisa saber o que ela quer. Porque nós não estamos nesse mundo aqui só de passagem, assim, para viver uma vida como se não fosse... como se fosse só ir ao vento. Não, nós estamos aqui para cumprir um propósito. Numa passagem muito breve, né? Muito breve. Quanto tempo você... Não, eu já fiquei feliz de você falar que você tem 70 anos. 70 eu não anos. sabia que você tinha 70. 70 anos. Entendeu? Quem olha assim fala: pô, o Zé não tem 70. Mas, obrigado. Entendeu? Agora, pô, quanto tempo dura uma vida? Os que conseguem chegar a 100 anos, ótimo. Os que não conseguem chegar, e aí? É verdade. Pode vir uma doença, eu posso atravessar a rua, posso ser atropelado. Eu estou realizando um sonho aqui. Sim, um sonho. Aos 70 anos. Então, e não tem idade para ter sonhos. A minha mãe, ela se formou com letras português e inglês com 54 anos. Olha que beleza. Entendeu? E nós estamos falando um pouco de inteligência emocional também, né? Sim. Que das ferramentas que vocês... Como é que ferramentas vocês usam nesse processo que você estava descrevendo agora? Nós começamos, como eu falei, com a parte da análise comportamental, né? Nós temos hoje uma das melhores ferramentas do mercado, ao qual nós tratamos ali, iniciando com a parte da metodologia DISC, que são os 4 tipos de comportamentos, né? E que eu trago isso, Zé, eu sou hoje aqui um dos grandes profissionais dessa área. Por quê? Porque foi algo que me transformou. Então, quando te transforma... É verdade. Você vive aquilo, né? Então, hoje eu aplico, começando aonde? Dentro da minha casa. Análise comportamental. Por quê? Eu tenho um perfil comportamental, a minha esposa tem outro. Então, eu falo que eu e a minha esposa, nós temos perfis comportamentais que se complementam. Eu sou mais calmo, sou mais tranquilo, sou mais planejador. Minha esposa é mais agitada, mais acelerada, mais foco, resultado, vamos para cima. Então, depois que a gente começa a tratar isso, a gente começa a trabalhar muito bem. Por exemplo, se eu não tivesse isso, eu ia olhar para minha esposa assim: Zé, que mulher louca. Ela quer tudo para ontem. Entendi. Para que essa pressa? Para que essa pressa? E ela iria olhar assim: por que essa calma? Que homem parado. Não age, não vai, não, entendeu? Agora, imagina você no teu trabalho, na empresa, você olhando uma pessoa que é planejadora, que é calma, que é empática, fazendo o seu trabalho, e uma pessoa que chega rápido: quero isso, quero aquilo. Não. Para você se conversar, para você ter um diálogo. Como eu converso com você, eu preciso tratar como você gostaria de ser tratado, não como eu gostaria que você fosse tratado. Entendi. Porque você tem a tua linguagem e eu tenho a minha. Então, nós começamos com a análise comportamental. Entendi. Depois, nós temos ferramentas ao qual nós tratamos os objetivos, ao qual nós tratamos as metas, as ferramentas de, por exemplo, 5W2H, ao qual nós traçamos o plano de ação,
nós esmartilizamos todas essas metas. Então, nós tratamos isso com todas essas ferramentas para que o colaborador tenha um norte. Poxa vida, igual em alguns processos que nós estamos fazendo agora, nós vamos pegar um gerente, vamos transformar ele em diretor. Então, tem um caminho a se fazer isso. A pessoa precisa desenvolver algumas habilidades, algumas competências. Então, tudo isso a gente trata para que a pessoa chegue lá. Mas tem um adendo importante, que talvez a gente possa até conversar um pouco mais. Com certeza. A questão das crenças. Crenças. Quantas crenças a pessoa traz de casa? A pessoa ouviu, sentiu lá atrás que não era possível, que não tinha dinheiro, que era isso, que eu não posso, eu não consigo. E aí a pessoa está sendo chamada para um cargo importante específico, só que tem crenças dela que precisam ser... Com aquela cicatriz lá do passado. Dizendo que você não consegue, você não é capaz. Bem isso mesmo, entendeu? Que você não pode. E aí a pessoa, poxa vida, é a tua oportunidade, grande oportunidade. E aí você fala assim, mas eu não vou agora porque eu não quero, porque eu não posso, porque eu não consigo, entende? Então nós começamos a tratar tudo isso. Você deve passar por momentos ali de emocionais, né? Emotivos. Sim. Porque quando a gente começa, eu tenho alguma experiência nessa área muito pequena, quando você começa a entrevistar alguém e você começa a fazer certas perguntas, você percebe que a pessoa começa a se sentir incomodada. Porque de alguma maneira você está cutucando feridas antigas, né? A gente aprende, eu tenho aprendido muito isso, que a gente não deve carregar o passado, né? O passado é uma referência só. É muito difícil. E existem, como você falou, crenças e criações também. Como são criados, que tipo de mensagem recebe dos pais, que tipo de exemplo vê dos pais. Eu estou falando já na vida pessoal, como é que os casamentos, pessoas que carregam traumas de relacionamento dos pais, aquela coisa toda, ou da própria... você não vai conseguir isso porque você é burro, né? E isso está caindo em algum lugar, está caindo na vida da pessoa isso. E você deve usar alguns pilares fundamentais para fazer tudo isso. Quais são? Os 3 pilares principais que nós utilizamos é o físico, mental e o espiritual. Espiritual também? Espiritual legal. também. Por quê? Se você não tem um físico bom, se você não tem um físico ali, você não precisa ser o atleta. Sim. Mas você tem que estar se alimentando bem, você está se exercitando bem, você tem que estar em movimento, você tem que cuidar da sua saúde. Primeiro, para você viver mais e melhor, né? Segundo, para você conseguir ter energia suficiente para você fazer as coisas, né? Por exemplo, o sono. Nas minhas mentorias eu bato muito nessa tecla que a gente precisa dormir bem, dormir certo. Por exemplo, eu uso o CPAP. CPAP é um aparelho que eu utilizo porque eu tenho apneia do sono, por causa do ronco. Eu fui buscar isso. Eu falava, eu acordo cansado. Por muitos anos eu vivi vivendo assim. Hoje eu uso porque eu entendi. Eu vou ter que usar por muito tempo isso. Entendi. Né? Segundo pilar, depois que eu entendo que preciso ter um corpo bom, eu preciso me alimentar bem, fazendo os meus... Até pergunto para o público, faz quanto tempo que você não faz um check-up, né? Então, depois que eu entendi isso, a minha mente começa a trabalhar melhor. Ok. Depois que a minha mente começa a trabalhar melhor, começa a pensar mais, eu começo a tomar decisões mais assertivas, nós entendemos que a tua mente estando bem, nós entendemos que tem um ponto principal que rege a nossa vida, que é o espiritual. E de uma forma ou de outra, nós levamos essa mensagem de que, pelo menos no que eu acredito, há um Deus que rege todas as coisas. As coisas não acontecem por coincidência. Eu sempre entendo que são providência divina. É só você ver pela tua história, pela minha história, pela história de quem está nos ouvindo. Mas tem muita gente que não percebe isso, né? Que não percebe. Atribui a outras coisas. Outras coisas. Foi o acaso. Foi... Que sorte que deu. Foi sorte. Nossa, que sorte. Entendeu? Então, esses 3 pilares são dos pilares principais. Aí a gente vai entrar com inteligência emocional e com inteligência social. Quer dizer, chega um ponto onde vocês estão ali conversando com o aluno, quem está ali fazendo a entrevista, que vocês entram no lado espiritual da pessoa. Entramos. Você chega a perguntar qual a sua crença? Sim. É mesmo? Sim. E lógico,
Nós não temos preconceito nenhum. Não, nem pensei nisso. Mas assim, perguntamos, né? Poxa vida, você tem uma crença, você acredita num Deus, você acredita em algo maior que rege a sua vida e tal? Porque nós entendemos que, pelo menos do que eu entendo, eu não consigo pensar que a gente veio do acaso, né? Uhum. Então eu acredito pelo menos que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Agora, quando eu vou conversando com você, com as pessoas que eu converso aqui no podcast, sempre me vem umas curiosidades. Você chegou a perceber, as pessoas estão crendo menos hoje nas coisas, no espiritual? Como é que é o mundo espiritual das pessoas, pelo que você já entrevistou, pela tua história de trabalho na IC Desenvolvimento Humano? Tem os dois lados, Tá meio equilibrado. Assim, tem os dois lados. Tem as pessoas que não acreditam e começam... ou não, ou pode ser não as que não acreditam, as que acreditam menos, okay. E acontece alguma coisa e a pessoa começa, poxa vida, entendi, é Deus que está me mostrando, é o Espírito Santo que está me guiando, alguma coisa aconteceu para o despertar. Entendi. Mas tem as outras pessoas também que acontece alguma coisa, alguma frustração ou alguma coisa, poxa vida, precisava que Deus me ajudasse tanto, e as pessoas desanimam. A gente fala que desanima na fé. E as pessoas acabam diminuindo. Olha, eu vou aproveitar esse gancho do Alamo, porque ontem eu assisti um filme chamado Força da Fé. Acho que é esse o nome do filme. E o cara ficou com raiva de Deus, na infância dele, porque o pai morreu. E a partir daquele momento ele se afastou de Deus. Casou, tal. Só para entender que, às vezes, as pessoas se afastam de raiva, sem entender bem a falta que está... E, a partir dali, a mulher dele acreditava em Deus, tinha fé, orava, essa coisa toda, e ele simplesmente achava que tudo ou era sorte ou era azar. É incrível como essas coisas, depois de um tempo, aí eu não vou dar spoiler do filme, senão vão brigar comigo, mas as coisas tomam outro rumo no final. Tal. É interessante, porque dá para reprogramar a crença? Com certeza, Zé. Reprogramar a crença? Sim. Por quê, Zé? Alguns exemplos que você deu. Né? Não tem dinheiro. Eu sou burro. Tudo isso nós ouvimos lá no nosso passado. Uhum. E a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai reprogramar as crenças é que o que os nossos pais nos deram foi o melhor que eles tiveram. A gente não pode julgar os nossos pais, poxa vida, eu não tive uma vida assim, uma vida assado. Primeiro, aceitar da onde nós viemos. Segundo, entender e observar o que nós ouvimos na nossa infância. Porque as crenças, elas vêm até nós de duas formas, ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Né? Por exemplo, ocorreu uma separação dos pais lá na infância, você se acidentou, poxa vida, me acidentei, nunca mais vou querer dirigir. Né? Ou por repetição. Menino, não temos dinheiro, você é burro, você não pode, você vive só para estudar. Aí, quando nós chegamos na nossa vida adulta, imagina você ouvindo isso, a vida inteira. Aí, com 20 anos, você sai de casa. Vai fazer as tuas coisas ou casa. Aí você fala assim, não, mudei o interruptor aqui e pronto. É engraçado. Não é assim não. Não é assim, né? Não. Porque eu, de verdade, eu fui entender o que é ser pai quando eu tive filhos. Eu fui entender muita coisa que eu não entendia do meu pai, principalmente meu pai, que era uma pessoa mais autoritária, minha mãe era mais tranquila. A gente brincava que um mordia e o outro assoprava, né? Eu só fui entender quando eu tive que educar meus filhos. E eu sabia que eu estava dando o melhor de mim. Pelo menos eu me esforçava para isso. Tanto eu como minha mulher. Isso... É lógico que eu vinha... As gerações passadas tinham outra linguagem de amor. Essas linguagens... Eu vim numa geração onde o pai olhava para o filho e o filho ficava quieto. A minha geração de pais, a tua já é outra geração. Ela vem de uma geração que quer ser amigo dos filhos. Isso é uma coisa que também é discutível.
Eu acho que o pai e a mãe têm que ter autoridade, no sentido de uma autoridade de ser referência. E a amizade entre pais e filhos nasce lá na frente, quando se aproximam. Mas o pai e a mãe são referências a vida inteira, né? O meu filho mais velho tem 40 anos. E até hoje a gente conversa sobre negócio, sobre business. Meu outro filho, do meio também. Eu vou colocar o Rafael, que é mais velho, o Lucas, que é do meio, o Fernando, que é minha caçula. E até hoje a gente fala disso. E eu percebo que a relação é bem tranquila, é bem legal. Mas, assim, é importante eles terem uma referência a vida inteira. E, às vezes, não é isso que acontece. Isso gera problemas lá na frente. Sim. Tem gente que não quer nem casar, né? E a Isa, trazendo de todos esses pontos, o que eu sempre observo, poxa vida, peguei lá uma pessoa que está com uma criança, um trauma muito grande, né? Eu não tenho a formação em psicologia. Sim. Então, eu indico para essas pessoas, nós precisamos dar esse suporte psicológico para você ver algumas coisas. Mas outras coisas que nós começamos a fazer é estimular essa pessoa a fazer novas atividades para que ela entenda que ela pode mudar isso. Por exemplo, uma pessoa que alguma coisa aconteceu que ela perdeu a coragem, na infância ela falava, você não pode, você não tem coragem. Poxa, vai fazer um esporte, principalmente para homens, né? Fazer esporte como jiu-jitsu, algo que gere uma competição, que traga isso. Opa, peraí, eu consigo, eu posso. Né? Assistir filmes, ler livros. Tem muitos livros muito bons. Ao invés de você ler um livro que não te leve a nada, e um filme que não te leve a nada, uma série que não te leve a nada, assista algo que implique algo para você, para que você comece a colocar no teu subconsciente coisas boas. Esquece aquilo que você ouviu no passado e comece a ouvir agora coisas que vai reprogramar isso. Então, outro dia, numa das conversas que eu tive aqui no podcast, a gente entrou num caminho onde a gente falava que a gente é protagonista da nossa história. Às vezes as pessoas perdem bastante horas vendo vídeo, ou séries principalmente, ou novelas, seja o que for, querendo saber da vida do personagem. Hoje a gente sabe mais da vida de um artista, talvez, ou de uma série, do que sabe da própria vida. Uhum. Né? De verdade, a gente é tão bombardeado por informações, por diversões, essa coisa toda, que o nosso autoconhecimento acaba ficando em segundo plano. E vocês provocam esse tipo de autoconhecimento. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas às vezes não se conhecem. Sim. E por exemplo, outra coisa nesse sentido. A pessoa fala, poxa vida, sempre acontece comigo. Aí a pessoa tropeçou, a pessoa caiu da bicicleta, a pessoa às vezes bateu o carro ali e amassou um pouquinho. A pessoa foi sair de casa e esqueceu o guarda-chuva e se molhou, choveu. A pessoa sempre acontece comigo. Mas a pessoa não chega em casa e escreve quais foram as pequenas e as grandes conquistas que ela teve no dia. Ela nem percebe, né? Ela não percebe. Se ela escrever isso todo dia e no final da semana ela começar a ver, opa, deixa eu ver domingo aqui, ao invés de eu ver lá a musiquinha do Fantástico, eu vou ver aqui quais foram os meus ganhos semanais. Entendi. Entendeu? A pessoa fala, caraca, tudo isso. Tudo isso. Só que a gente dá de goleada a semana inteira. Nossa. Né? E aí entra nesse ponto do quê? Para nós sermos o protagonista da nossa vida, nós precisamos tomar conta da nossa vida. Quem está no timão do teu navio? É você ou é alguém que está te conduzindo? Entende? De vez em quando eu faço essas pausas, não é de propósito não, é para processar essas coisas para mim mesmo. Porque a minha vantagem de ter um profissional aqui na minha frente é que eu estou aqui conversando, aprendendo, assimilando, e ao mesmo tempo eu estou me questionando também. Porque nós estamos caminhando para um lado um pouco também espiritual. Né? O quanto espiritual é importante. Eu estava conversando com o Alamo aqui no off, e eu comecei a prestar atenção que toda vez que eu vou sair de casa, 99% das vezes, o elevador está no meu andar. Isso para mim sempre foi uma coincidência. Eu falei, nossa, mas eu não vi ninguém, não vi... Aconteceu, está lá, não precisei chamar, não precisei esperar. Abriu a porta e entrei. Depois que eu entrei num caminho mais espiritual, mais perto da Bíblia, essa coisa toda, eu comecei a agradecer o elevador estar no sexto andar.
Isso é uma coisa bem interessante, é uma coisa que eu mesmo não me percebia. Mas o espiritual está desenvolvido, caminha paralelo ao desenvolvimento pessoal? Total, Zé. Total. Nós não conseguimos nos desenvolver totalmente se a gente não entender que o espiritual anda junto. Se o espiritual não anda junto, você vai até se desenvolver, mas vai ter um vazio dentro de você que você fala assim, está faltando alguma coisa. Porque tem coisas dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, que só vai ser preenchido com o Espírito Santo. Só com Deus. Não vai ser preenchido com mais nada. Porque a nossa essência, da onde nós viemos, é uma essência da nossa identidade de quem nós somos formados. Nós fomos formados à imagem e à semelhança de Deus. Então, todo o nosso desenvolvimento é sempre pautado no que Deus quer que nós sejamos de melhor. Um melhor profissional, por quê? Porque Ele nos criou para nós sermos na excelência no profissional. Um melhor pai, por quê? Porque Deus nos fez para nós sermos os melhores pais para os filhos. Um melhor amigo, por quê? Porque Deus é o nosso melhor amigo. Então nós temos que ser amigo do nosso amigo, porque nós temos um grande amigo. Olha, esse papo está ficando muito interessante, porque a gente, caminhando nessa linha de raciocínio do Álamo, nós somos filhos do mesmo pai. Nós somos todos irmãos. A descendência é uma só. Se for traçar a árvore genealógica, eu estou falando da minha posição espiritual. Eu não conheço de vocês, cada um tem a sua. Eu tenho amigos que são ateus. Nada a discutir. Eu tenho amigos que são absolutamente racionais. Nada a discutir. Mas na questão, nós estamos falando aqui de carreira, desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso que o Álamo está reforçando no modelo que esse desenvolvimento humano persegue, está envolvido o espiritual. Isso é muito importante. Eu queria esticar mais um pouquinho para você. Como é que você associa inteligência emocional e a Bíblia? Isso é muito legal, Zé. Não, mas é uma coisa que as pessoas... muito legal. Isso eu quero entender bem do seu ponto de vista. Porque assim, o que é inteligência emocional? É nós pegarmos todas as nossas emoções e aplicarmos ela corretamente, né, em todas as áreas da nossa vida, independente do que esteja acontecendo conosco. Entendeu? Muito do que o Daniel Goleman fala da questão da empatia, do autoconhecimento, de você ter uma alegria dentro do seu coração, de você ver que acontecem coisas na sua vida que vão ser difíceis, mas você passa por ela. E como você vai passar, que é a chave do sucesso. E aí quando você pega a Bíblia, aí você começa a ver que, por exemplo, Provérbios 15:13 fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Entendeu? E aí a neurociência começa a falar que se você sorrir, o teu cérebro começa a entender que você está entrando num estado de felicidade, você começa a derramar hormônios. Então, o coração alegre aformoseia o rosto. Se você colocar um sorriso no rosto, a tua comunicação vai demonstrar que você está fazendo algo. Zé, nós comunicamos o dia todo. É verdade. Entendeu? Se eu chego aqui com um estado triste, poxa vida, quem que é esse entrevistado que está aí triste? Eu sou Álamo, sou um trainer comportamental. Agora se eu chego de frente, poxa Zé, é totalmente diferente, entendeu? O jeito como eu me porto. Então a Bíblia ela traz muitas coisas que trata de assuntos da inteligência emocional e que está alinhado com o que hoje a ciência diz, com o que os grandes escritores falam, mas tudo eu entendo que é o princípio da onde? O princípio bíblico. Quer ver, por exemplo, outro exemplo? O Viktor Frankl, que fala sobre a questão de propósito e visão positiva de futuro e a questão da busca de um sentido. Muitos grandes players falam da questão que você precisa ter um quadro lá para você ficar visualizando o quadro dos sonhos, o quadro, né? Dos sonhos. A Bíblia fala disso, Zé. Jacó, quando estava lá se separando de Labão, isso está lá em Gênesis. Ele fala assim, preciso agora ir embora.
Preciso voltar para minha terra. E Labão fala, não, eu te pago quanto você quiser. Ele fala assim, não, faz o seguinte, ó, pega as tuas cabras aqui, deixa só essas, e se nascer as cabras dessa forma aqui, malhadas, elas são minhas. Se nascer do outro jeito, são suas. Ele falou assim, da onde que vai nascer isso? Aí o que ele faz? Ele corta. Aí fala que pegou até varas verdes de álamo, né? Que o meu nome é uma árvore. Ele pega a árvore, ele corta, né? E ele faz preto, branco, preto, branco. Toda hora que as cabras e as ovelhas elas iam se acasalar, elas iam tomar água, elas se acasalavam olhando para aquelas estacas. Como nasciam como ele queria. E a Bíblia fala que daí ele começou a separar as melhores para ele e ele ficou rico. E voltou. O quê? Visão positiva de futuro. Até tem um outro livro que fala sobre isso, que é o livro Terceira Dimensão. A quarta dimensão, que também fala, tratando diretamente isso. Ou seja, os grandes players e até a parte da psicologia fala isso, que você tem que ter uma visão da onde você quer chegar, e aí a Bíblia mostrando. Vamos pegar aqui o álamo pré-pandemia, entrando na pandemia, passando pelo aquele conflito, aquele desconforto que você disse que passou durante a fase. Aliás, todo mundo passou bastante isso. Imagina, eu já morava na praia, você vê a praia cheia de grades, você não podendo atravessar a avenida para ir para a praia. É uma coisa. E o álamo hoje, depois de cursos, todo, e essa profundidade que você deu ao lado espiritual, bíblico, quanto isso alterou? Você conhece o álamo dessa época passada, comparando com o de hoje? Eu vejo assim, tem o álamo que era de uma forma e o álamo que cresceu. Então você cresceu? Cresci. Eu me desenvolvi. Então você melhorou? Muito. Física, espiritualmente, profissionalmente? Sim. Hoje eu trabalho fazendo aquilo que eu entendo, aquilo que Deus me chamou, né? Porque até um adendo, Zé, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu tinha uma vontade muito grande de fazer teologia e ser pastor e tudo mais. Você teve essa vocação? Sim, tive. E eu acabei não indo. Uhum. E acabei tomando outro rumo. Ok. Mas aí chega um momento da vida que Deus fala assim, meu filho, eu te criei para um propósito grande, para algo diferente. Aí eu olho assim, tá, então vamos, Senhor, voltar para o que o Senhor queria. Então hoje eu trabalho ajudando as pessoas a mostrar o melhor delas e fazendo elas crescer. Só que toda vez que eu vejo uma pessoa crescendo, eu cresço junto. Eu aprendo muito com os meus clientes, porque eu olho assim, é uma coisa que ele falou, é um insight, é um crescimento palpável. Mas isso que eu falo é que é a grande vantagem que eu encontro no podcast. Eu já disse aqui para vocês que eu não faço isso aqui por dinheiro. De verdade, o dinheiro que vier é consequência, não é o que eu estou buscando inicialmente, no sentido, estou fazendo podcast para monetizar. De verdade, eu estou fazendo vários cursos em cada entrevista que eu tenho aqui. Não teve uma entrevista que eu fiz aqui, eu não gosto da entrevista, desculpem. Não teve uma conversa aqui que eu... O único Zé Café que não serve café sou eu, mas isso vai mudar. Mas eu nunca tive uma entrevista, uma conversa aqui, que não saísse melhor do que eu entrei. Eu nunca tive um desentendimento aqui com a pessoa que eu estava conversando. Porque eu aprendi que você tem que ouvir. Aquela pessoa tem alguma coisa para te entregar, para te agregar. É importante você ouvir essa pessoa. Mas dentro dessa linha tua hoje, que você é um cristão, nunca deixou de ser, né? Sim. Nasceu cristão, né? Mas você acabou, por conta do seu trabalho profissional, se aprofundando mais ainda na questão espiritual. Sim. Você tem alguma citação bíblica que se encaixe na vida profissional das pessoas? Várias. É mesmo? Você está dizendo para mim, eu estou forçando um pouco, eu acredito, mas eu vou perguntar para ele. Você acha que a Bíblia é um grande livro de aprendizado atualizado? É o maior livro. É o maior livro. O legado da Bíblia é que ela não se desatualiza. Quer dizer, você entende que qualquer coach ou qualquer pessoa que está buscando, ou qualquer ser humano que quer se desenvolver profissional, fisicamente, espiritualmente, o caminho, ele é a Bíblia. Deveria ser o primeiro.
Deveria começar pela Bíblia. Deveria começar Aí o pela resto Bíblia. vem junto. Aí o resto vem junto. Porque você está na base, e aí depois vem o complemento. Entende? Você está primeiro na base, depois você vai se complementando. Por exemplo, Filipenses 4:8. No que você deve pensar? Pense em coisas boas, coisas que você cresce. Sempre tem um pensamento bom. Pensar no quê? Pensa no certo, pensa em coisas boas, pensa em coisas que vai te fazer crescer. Deixa o lado negativo. Deus não quer que eu fique pensando coisas ruins. Um pai não quer que o filho sofra, né? E não quer que eu me preocupe. E não quer que Aí vem o Dale Carnegie com o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Que daí ele fala assim, esquece o passado, porque já passou, não se preocupa com o futuro, porque o futuro não chegou ainda, pensa no presente. Aí você vai ver de onde é tudo isso. Até ele mesmo fala no livro bíblico. Senhores, ainda vamos continuar. Produção, tem umas fotos do trabalho do Alan aqui. Vamos pedir para ele explicar para a gente, por favor? Vamos lá. O que é isso? Legal. Aqui nós estamos fazendo um processo de análise comportamental, tá? Com uma empresa aqui de Santos, né? Então nós estamos fazendo todo o processo de identificação da análise comportamental com esses gerentes, com esse pessoal que trabalha nessas empresas. Então a gente identifica o melhor e mostramos para eles o que eles têm de melhor, como eles vão agir, como eles vão se conversar, se comunicar após isso. E depois disso nós levamos para os gestores um plano de desenvolvimento individual. O que os gestores podem fazer com eles para eles crescerem, para eles se desenvolverem, né? Entendi. Qual a próxima, por favor? Aqui é com uma outra empresa, ali estudando. Em ação. Em ação. É um processo parecido, semelhante, tá? Daquelas colaboradoras, nós estamos também fazendo um processo de desenvolvê-la para ela ir para outro cargo. Processo de? Para um processo de ir para outro cargo, né? Ah, tá. De promoção. Isso. Então aqui nós estamos fazendo um processo semelhante com eles, tá? Em que nós estamos fazendo uma análise comportamental com eles também. E quando você está dentro de uma empresa fazendo esse tipo de trabalho, você cita a Bíblia, cita o lado espiritual? Sim. Primeiro eu converso, lógico, com o gestor. Com o gestor, se eu posso entrar nessa linha, porque tem a questão de compliance das empresas e tudo mais. Mas aí depois que ele fala, ok, você pode falar tranquilamente, aí eu entro. Porque na análise comportamental eu começo falando para eles que o perfil comportamental deles foi como Deus criou eles. Eu chamo das pitadinhas, né? Que eles são. Entendi. Tem mais foto, produção? Acho que Max, tem mais. Tem. Aqui é o pessoal, né? Essa turma que estava agora aí, né? Isso, essa aí, né? Que legal. Quantos jovens? Sim. Quantos jovens? E aqui teve um processo bem legal com eles, que daí a Evelyn, que ela é terapeuta, ela entrou com um processo anterior, conversando com todo mundo, para entender primeiro quem eles são, para depois a gente começar a análise. Aí fica muito mais fácil, porque a gente entende o que eles estão passando e depois nós levamos para os gestores. Olha, eles estão assim, por causa disso, e no offline deles, fora do trabalho, eles são assim, assado. Entendi. Tem mais alguma foto? Acho que tem mais um. Ah, tá. Aqui é um processo bem legal, que daí É outro negócio? É outro negócio. Tá. Esse aqui é um processo com mulheres, que é um programa que nós temos também. Que nós trabalhamos Até que enfim vi uma grisalha ali no meio. Me achei. Que nós trabalhamos tanto no B2B quanto no B2C, né? Daí nós temos também as nossas mentorias, os nossos programas para pessoa física. Esse aqui é um programa que a Evelyn, aquela do lado do notebook de branco lá, que é minha esposa, ela está fazendo um trabalho com mulheres. Né? A tua esposa também está nisso? Também está. Ah, que legal. Aí ela faz toda essa parte com as mulheres, né? É um problema esse que é um projeto para as mulheres. Aqui foi uma palestra que nós realizamos junto com o pessoal aqui da Demicon, a qual nós levamos como a inteligência emocional vai ajudar muito mais eles a venderem mais e a performarem mais. Então foi uma palestra que a gente fez aqui com o pessoal da Demicon.
Quer dizer, o que está bom pode melhorar e o que está ruim pode ser corrigido. Sim. Certo? Justamente isso. Ok. Tem gente que quer pular do barco, né? Tem gente que quer. Né? É porque daí a pessoa não entendeu a sua identidade. Porque quando a pessoa entende quem ela é, Zé, ela fala, caraca, eu sou assim. Tem jeito? Tem. A questão daquelas musiquinhas que a gente ouvia. O barquinho virou, foi pro fundo do mar. Foi por causa do Zé que não pôde remar. Então o Zé... É sempre o Zé nessa história. É Zé Ruela, Zé Mané, Zé tudo. Então... Chama Zé jogo duro, viu? Então, assim... Acabaram as imagens? Acabaram as fotos, sim. Tá. Então, assim... eu vou falar uma coisa aqui que me inspirou. Vocês viram agora algumas fotos? Eu até fiz uma brincadeira que só vi uma grisalha ali. Vocês sabem da minha idade, 70 anos. Tudo isso que o Alamo falou, sobre mudança, sobre aprofundamento espiritual, sobre melhoria, tudo, relacionamento, tudo, se encaixa em qualquer idade. Você nunca se conforme, esse é o meu conselho pessoal, aceite a quem quiser. Nunca se conforme que você achou, já acabou, já vivi. Você começa a morrer aí. É muito importante que você entenda que seja qual for a sua situação, qual seja ela, você pode melhorar como ser humano, como profissional, e no meu caso, criar um podcast. Uma coisa que eu não sabia, que eu não tinha me autoavaliado, né? Eu não recorria ao trabalho do Alamo, até porque na época eu não conhecia, mas recorri a Deus. E no processo nosso em casa, a gente acabou descobrindo que eu tinha dons que eu não usava. Que é esse dom de gostar de conversar, de ficar à vontade numa conversa. Bom, nós estamos caminhando para o final do podcast, então, como eu sempre digo, a gente tem que entender que o conceito do Zé Café é trazer conteúdo. E hoje o conteúdo foi, no meu ponto de vista, excelente. Eu espero que vocês tirem as mesmas conclusões que eu estou tirando aqui. Mas vou deixar uma última pergunta para o Alamo fazer a participação dele derradeira. Como uma pessoa pode começar a querer mudar de vida? Primeiro ela querendo, né? É o primeiro passo. O primeiro passo é ela querer. Ela precisa desejar mudar. Como é que a pessoa sai da toca? Sabe aquela frase, ou pelo amor ou pela dor? Pode acontecer isso. Ou por amor próprio dela olhar assim, nossa, eu posso melhorar, eu posso desenvolver, eu posso crescer. Ou por uma dor. É um casamento que acaba, é uma discussão com o pai, com o filho, é alguma decisão errada no trabalho que ela perde o trabalho. Então, antes dessas coisas acontecerem, você pode antecipar isso. E aí, porque quando a pessoa erra, ela se cobra muito. Meu Deus, eu sempre erro, sempre acontece comigo. Mas é no erro que a gente aprende muito, Zé. Entende? Então, o primeiro ponto de partida é ela querer. E o despertar dela é isso, ela entender. Eu imagino que seja a fase mais difícil, né? É você sair da inércia, vamos usar a inércia como exemplo, assim, do conformismo. Sim. Eu não vou para a rua hoje. Vou ficar deitado na cama assistindo filme. Não quero me relacionar. Como tem nos prédios, a gente vive isso. Porque as pessoas não se cumprimentam, as pessoas não interagem. Porque a zona de conforto foi feita para a gente se degradar, para nós nos degradarmos. Vou inverter a sua frase. Senhores, zona de conforto é disfarçado zona de desconforto. Quando você se sentir muito confortável, você está desconfortável. Pense sobre isso. Eu tinha tudo para estar sossegadaço. E estou aqui, vou fazer gravação sábado, 6h30 da manhã, vou fazer um curso amanhã, no final do dia, de várias horas. Cara, é tudo uma questão de você não se sentir confortável. Eu comecei a achar que eu estava muito parado. E eu não parei de verdade, mas eu comecei a achar que eu podia melhorar. E não é que deu certo. É incrível isso. Isso que o Alamo citou a Bíblia, isso me ajudou muito. Eu posso dar meu testemunho aqui.
que minha vida, em 40 dias, mais ou menos, depois de começar a fazer o processo de orar, minha vida começou a se transformar. Quando eu comecei a perceber que eu estava mais próximo de quem já estava próximo de mim, eu é que não percebia, eu vi que a coisa funciona. Fé, talvez seja a palavra mais importante. Acreditar. Isso aqui não é um programa religioso, não é nada disso. Todas as conversas aqui derivam para algumas coisas e derivou para essa, que eu fiquei muito feliz. E aí, Zé, só complementando, depois da pessoa querer, clama a Deus, porque Ele vai ouvir. Aí você vê lá, o povo lá no Egito com as suas crenças, poderiam em 40 dias entrar na Terra Prometida e não conseguiram. Aí você vê o que as crenças produzem de ruim. Eles queriam carne, aí Deus mandou carne, mesmo assim eles ficaram reclamando. Tiveram saudade da escravidão, Tiveram saudade da escravidão. Aí quando eles tiveram a oportunidade de entrar na Terra Prometida, que aí foram os espias ver a Terra Prometida, tiveram medo. Eles voltaram, 2 apenas, que foi só Josué e Caleb. Isso. Só os 2 falaram, não, nós vamos derrubar os gigantes, nós vamos conseguir conquistar a terra que Deus prometeu a nós. Quando tem uma promessa, Zé, quando Deus nos dá uma promessa, ele fala assim, eu vou contigo. Não que vai ser fácil, mas eu irei contigo. Porque quando Deus está contigo, aí se torna fácil. Então esse clamor vai fazer com que a gente entenda, opa, em qual terra eu estou querendo entrar? Estou querendo voltar para o Egito ou estou querendo ir para a terra prometida? Entendi. E aí vai ter que reprogramar as crianças e entender. Primeiro capítulo do livro que fala sobre Josué. Josué capítulo 1, verso 9. Seja forte e corajoso. Começando, seja forte e corajoso. Aí depois ele fala assim, entenda a minha lei, guarde no seu coração, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Depois, medita no livro da lei dia e noite, e ele finaliza assim. E ainda assim, continua sendo forte e muito corajoso, e eu estarei com todos os dias até o fim dos seus dias. Então, senhor, a coisa é bonito demais. Bom, Álamo, eu não sei se você entregou as redes sociais teus contatos. Você está com essa imagem aí, Max? Meu Instagram é... O meu... Ah, tá. Então vai você. Tá, o meu Instagram é Alamucaio Oficial. Alamucaio Oficial. Aham. O LinkedIn Alamucaio. Aí YouTube também Alamucaio e... Olha lá, Facebook apareceu também. agora lá. Tá aí, ó. Não, tá ali. Tá ali, ó. Tá Alamucaio Oficial. Ok? Isso aí. A partir daí te acham. Aí me acham. Aí Então, me acham, já chama está a gente lá. achável. Isso aí. Olha, você quer comentar, falar mais alguma coisa para o teu encerramento? Eu quero agradecer vocês, pela oportunidade. Imagina. Mandar um grande abraço para minha esposa, que hoje é um suporte muito grande. Que bom. Como é que ela chama? Evelyn. Atrás de um grande homem, sempre... Atrás de um grande... Dizem que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Isso, é isso aí. Existem controvérsias. Mas o bom, e ela está sempre ao meu lado, né? Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. E falar para todo mundo que o processo do desenvolvimento humano, ele ocorre até você ir para toda a eternidade. Aqui na Terra nós estamos aqui para nós mudarmos o nosso caráter. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, ajudando as pessoas a entender esse conceito. Muito bom. Então aqui o agradecido sou eu. Eu espero que meus ouvintes, também as pessoas que nos seguem, as pessoas que vão ver esse vídeo, essa conversa também aproveitem bastante. E eu, como papel de conversador aqui, de conversar com as pessoas que vêm aqui, eu sou grato. Então eu quero pedir a vocês que seguem o Zé Café, curtam, indiquem, compartilhem, bate lá no sininho da inscrição. Eu vou trazer um sininho aqui, toda hora que eu for lembrar disso,
bater o sininho aqui, vocês vão ver. Então, eu acho importante isso. Eu acho que as pessoas têm que ter paciência, ouvir até o fim o conteúdo dos podcasts. Às vezes o que você quer ouvir, o que você precisa ouvir, não está no começo. Está no meio, está no fim. Você não sabe de onde vem, em que momento a palavra vai aparecer para você, que vai te ajudar a entender melhor a tua vida, que caminho dá. Eu imagino quantas pessoas vão assistir esse podcast e não vão aproveitar porque não se sentiram tocadas ou acham que a vida está resolvida. Bom, senhores, é com muito prazer e com muito pesar também, ao mesmo tempo são contraditórios, mas são verdadeiros esses sentimentos, que nós estamos encerrando aqui mais um episódio do podcast Zé Café. Eu vou lembrar vocês para se inscreverem e fazer todo aquele processo que vocês já conhecem, de inscrição, aquela coisa toda. Porque, de verdade, eu já falei isso, vou repetir, isso aqui é feito com coração. Coração. E hoje foi avalizado por uma pessoa que tem um pensamento semelhante ao meu, no sentido de que o espiritual é fundamental. Talvez seja a base de tudo. E a Bíblia é um livro de ensinamentos. Muitos cursos que estão pelo mundo afora há milênios são baseados na Bíblia. Talvez nem saibam, mas são muito por aí. Então, obrigado. Está encerrando aqui mais um podcast de Zé Café. E quinta-feira, hoje às 20 horas, sobe um novo podcast. Obrigado, boa tarde, bom dia, boa tarde.